O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala aqui de dois fardos. Estamos no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, e no versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. E o que a gente espera, pelo menos na nossa lógica humana, é que Jesus diga o quê? Ele retirará esses fardos que nos são pesados e nos deixará sem nada. Mas imediatamente depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, qual aqui a diferença? O que Jesus quer nos ensinar com essas duas afirmações? Primeiro, meus santos, aqui no versículo 28, esses fardos pesados a que Jesus se refere são as consequências dos nossos pecados. São Paulo, ele diz que o salário do pecado é a morte. Ora, todo pecado cometido, ele traz consigo este fardo. Isto é, ele não apenas, explicando-me melhor, todo pecado não apenas ele destrói a nossa alma, e se for um pecado mortal, isto é, todo pecado compromete a nossa alma, e se for um pecado mortal, ele compromete a nossa salvação. Mas ele não apenas, isto é, nos tira a felicidade eterna, mas todo pecado, ele nos tira também a felicidade possível já aqui neste mundo. Uma alma, uma pessoa que vai se entregando ao pecado, e aqui compreendamos pecado, isto é, não apenas aos pecados mortais e terríveis de lá de fora, mas aquela pessoa que vai pautando a sua vida cada vez mais pela sua vontade, pela sua lógica, pelos seus quereres, mesmo quando conhecendo que a vontade de Deus é diferente. Então, é aquele orgulho não combatido, é aquela pessoa voluntariosa que não dobra a sua vontade e quer sempre que a sua vontade seja feita. É aquela pessoa mimada que na primeira dificuldade da vida já começa a se lamentar e às vezes até mesmo a blasfemar contra Deus, dizendo: parece que Deus não se preocupa comigo. Então são aquelas várias, é aquela pessoa preguiçosa que percebe que Deus a convida para um caminho de maior intimidade com Ele, e ela vai levando a sua vida com Deus com a barriga, de qualquer jeito. Pois bem, todo pecado cometido, ele vai matando a nossa alegria, ele vai matando o sentido da vida, isto é, a pessoa vai se tornando cada vez menos capaz de experimentar a alegria da vida, da amizade com Deus, do sentido da vida. As coisas como que vão perdendo as cores e tudo vai perdendo o sentido. Em compensação,
Se nós olhamos para o outro lado, isto é, se por um lado aqueles que se entregam ao pecado, aqueles que têm a si mesmo como seu Deus, aqueles que seguem simplesmente a sua vontade, aqueles que isso fazem, vão perdendo cada vez mais o sentido da vida, vão caindo cada vez mais numa tristeza e no final comprometerão até, se os pecados forem mortais, comprometerá até a sua salvação eterna, ou se for um acúmulo de tal maneira de pequenos pecados que vai entorpecer a sua alma e comprometer a sua salvação. Por outro lado, aqueles que tomam como é a expressão aqui do nosso Senhor, aqueles que tomam o jugo de Cristo e o fardo de Cristo, que Ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, aqueles que abraçam a vontade de nosso Senhor e procuram vivê-la com amor, eles encontram alegria já aqui nesta vida, vivendo a vontade de nosso Senhor. Eu me referi a isso ontem e repito novamente para que esta ideia fique fincada na nossa mente. Vocês querem saber quais foram as pessoas mais felizes neste mundo? São aquelas que procuraram a sua felicidade em Deus. E aqui não é metáfora. Se vocês procurarem, estudem aqui a vida das grandes personalidades do mundo, das grandes estrelas do mundo, e estude também os grandes santos. Vocês nunca vão ver um santo deprimido, no sentido entregue à tristeza, sem encontrar sentido na vida. Por quê? Porque ele tem sentido, e até os seus sofrimentos têm um significado. Em compensação, aqueles que aparentemente teriam tudo para ser felizes, às vezes chegam até mesmo a tirar a própria vida. Você para e diz, mas era uma pessoa aparentemente que tinha tudo para ser feliz, mas como pautou a sua vida simplesmente segundo a sua vontade, e às vezes até mesmo sobre pecados, a consequência, o salário de tudo isso é o vazio, a tristeza, a perda de significado até da própria vida. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, Deus diz assim por meio do profeta, que diz aqui o profeta, Ele, Deus, dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Isto é, quando a gente ouve essa passagem e a gente quer encontrar uma aplicabilidade mais clara do que nunca, a gente aplica a vida dos santos. Isto é, como eles foram fecundos em suas vidas, como eles fizeram muito, às vezes, com aparentemente tão pouco. Como é que eles não se cansaram com tantos sofrimentos e dificuldades que eles tiveram? Porque, meus santos, a força deles era o Senhor. E como é que então, às vezes, vamos fazer aqui a contraposição, pessoas que quem olha não vê grandes cansaços, não é uma pessoa doente, enferma, em cima de uma cama, não é uma pessoa que tenha grandes problemas pessoais e sociais, é uma pessoa bela, é uma pessoa saudável, é uma pessoa que tem conforto. E por que então, com tanta facilidade, se entrega aos seus pequenos problemas que o visitam? Por quê? Porque eles não têm
como não tem essa amizade com o nosso Senhor, como não tem esta intimidade com o nosso Senhor, eles não têm isso que Deus promete para aqueles que nele esperam. Renovam os que esperam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Nós aqui poderíamos pensar em vários santos. Nós poderíamos pensar numa Santa Rita de Cássia, que tem o seu marido morto, assassinado, e os seus filhos mortos, e nós vemos, e uma vida tão difícil, com até mesmo a sua saúde física comprometida, e nós vemos uma mulher cheia de Deus, encontrando significado para a sua vida. Isto é, ela não apenas ganhou o céu, mas a sua vida se tornou mais agradável de ser vivida. Nós aqui poderíamos pensar em São Francisco de Assis, no final da sua vida, cego, porque doente dos olhos, teve os seus olhos queimados com ferro quente para tratar a infecção, cego, doente e compondo o cântico das criaturas, isto é, a beleza da criação. Nós vemos São João da Cruz, preso, com a ferida imensa na sua perna, sendo maltratado e compondo cânticos e poemas espirituais. Nós vemos São João Bosco perseguido, caluniado e cheio de amor no coração. Mas isso, meus santos, que nós vemos nestes santos canonizados, isso é também para nós, desde que nós esperemos no Senhor, desde que nós coloquemos os nossos fardos diante de nosso Senhor e tomemos a nossa cruz, e Deus não apenas nos dará forças para carregar a nossa cruz, como Deus nos dará doçura no coração ao carregá-la. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a aceitar todo o fardo de nosso Senhor e todo o jugo de nosso Senhor, sabendo que Ele nos ajudará a carregar este fardo, de modo que ele se tornará leve, a carregar esse jugo, de modo que ele se tornará suave. Mas aqui tem que ser uma decisão radical, não é você dizer, tá bom, Jesus, em algumas coisas eu vou obedecer ao Senhor, aí essas coisas obedecidas serão leves, e em outras coisas que eu não vou obedecer ao Senhor, então tá bom, nessas coisas eu aguento então suportar o peso delas. Não. Quem comigo não recolhe, espalha. Ou está comigo, ou está contra mim. Ou nós aceitamos Jesus com todos os seus mandamentos, e a promessa dele é o quê? Que os seus mandamentos não serão duros, que os seus mandamentos serão suaves, embora quem olha de fora vai achá-los quase que impossível de praticar, mas ele promete que nos dará a sua força, a sua graça, e nos capacitará desde dentro a não só obedecer, praticar, mas amar estes mesmos mandamentos. Imagine aqui, meus santos, hoje, quarta-feira, então é o dia em que nós, de alguma maneira, sempre voltamos a nossa mente e o nosso coração para São José. Imagine o silencioso São José, que não se revoltou contra Deus, quando aparentemente tudo saiu do seu controle. Que vocês não pensam que ele desde pequenininho, ele pensava em ser esposo da Virgem Maria, que seria sua esposa, mas tão diferente de todas as outras esposas, e que ele seria pai de uma criança que não seria o seu filho da maneira que todos os outros filhos são, e ele não seria pai
da mesma maneira que todos os outros pais são, mas porque amou a vontade de Deus e aceitou a vontade de Deus, e com todas as dificuldades e percalços que estavam ali presentes em ele ser o pai, segundo a lei, do Filho de Deus e o esposo castíssimo da Virgem Maria. E esta vontade de Deus, porque aceita e amada, se tornou suave, de alguma maneira gozosa. Meus irmãos, o que aprender com tudo isso? Diante disso que foi colocado, qual é a lição do Espírito para nós? Abracemos e beijemos a nossa cruz. Muito dos nossos sofrimentos estão porque nós rejeitamos a nossa cruz. Muito do peso da nossa cruz está porque nós não amamos a nossa cruz. Muito da nossa dificuldade em viver a vontade de Deus na nossa vida é porque já existe uma má vontade no nosso coração em vivê-la, de modo que o fardo se torna pesado. Mas se nós, na fé, nos jogarmos nos braços de Deus e dissermos: Senhor, eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver toda a Tua vontade, ajuda-me, Senhor. Ele é amor. Meus irmãos, quantas vezes nós precisaremos repetir para nós mesmos: Deus é amor, e no amor não há nada além do que amor. Deus não é rancor, Deus não é vingança, Deus não é maquerência. Deus quer o bem, Deus é benfazejo, Deus deseja o bem para nós. Deus é generoso nas graças que Ele nos concede, de modo que, se nós dissermos: meu Deus, ajuda-me a carregar a minha cruz beijando-a, ajuda-me, Senhor, a aceitar a Tua vontade na minha vida, mas aceitar com um coração de filho, de quem sabe que a Tua vontade é a melhor. Ajuda-me, Senhor, a me desfazer dos meus pecados. Eu não os quero, Senhor, mesmo que parte de mim ainda se sinta apegado, parte se sinta apegada àqueles pecados, mas ajuda-me, Senhor, a me desvencilhar de todos eles. Eu não quero, Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu quero tomar sobre mim o Teu jugo, eu quero tomar sobre mim o Teu fardo, eu quero tomar sobre mim a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. Eu quero, Senhor, aprender a esperar em Ti, de modo que, mesmo em meio às dificuldades da minha vida, eu aprenda a caminhar e de cabeça erguida. Eu quero, Senhor, aprender a esperar em Ti, que mesmo tendo tudo para chorar e me desesperar, que eu não me desespere, Senhor, mas que eu coloque a minha vida de tal maneira em Tuas mãos, que eu possa viver na minha vida esta Tua promessa, isto é, os que esperam. Isaías capítulo 40, versículo 29, Ele dá coragem ao desvalido, Ele aumenta o vigor do mais fraco. É você que está aqui hoje, fraco, meio desanimado, desnutrido espiritualmente, cansado, sem vigor? Pois bem, a palavra diz que se você o buscar, se você nele esperar, Ele dará coragem àqueles que não têm mais forças, Ele dará vigor àquele que se sente fraco. Porque as crianças, imagine aqui a comparação, quando é que criança está desanimada, sem energia? Nunca. As crianças sempre estão espoleta. Pois bem, mas a palavra diz: as crianças podem até se cansar, os jovens podem até perder as forças, mas os que esperam no Senhor,
renovam as suas forças. Eles criam asas como águia, isto é, eles fazem aquilo que é impossível a eles. Quem é que de nós pode voar? Pois bem, mas aqueles que esperam no Senhor farão coisas impossíveis a nós. Os que esperam no Senhor criam asas como águias, correm sem se cansar e caminham sem parar. Que os santos, meus irmãos, intercedam por nós para que nós aprendamos esta sabedoria. E hoje, de uma maneira particular, quarta-feira, que São José, patrono universal, patrono de toda a igreja, interceda por nós, para que nós aprendamos a tomar sobre nós o fardo de nosso Senhor, o peso de nosso Senhor, a vontade de nosso Senhor, para que já aqui neste mundo nós experimentemos a alegria da sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.